Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que é fake news. Mas antes de falar de fake news, a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre literatura inglesa do século XVI. William Shakespeare. Professora, mas o que isso tem a ver com fake news? Peraí, meu assistente, meu cameraman, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Vamos lá. Vou ler um trecho de um texto para vocês, que é bem rápido, vocês já vão perceber logo o que tem a ver o Shakespeare com a fake news. Neste momento, eles têm uma noite de amor. Julieta está prometida por Paris, um jovem nobre e parente do príncipe de Verona. Tenta adiar a data do casamento, porém sem sucesso. Desesperada com esse fato, Julieta decide pedir a ajuda do Frei Lourenço. Frei Lourenço, eu falei errado agora, falei Frei. Tá vendo? De novo, Frei Lourenço. Trava a língua. Ele lhe oferece uma bebida que supostamente parecerá que ela está morta. Com isso, ele manda uma carta para o Romeu, que ainda está exilado, para revelar o seu plano e unir definitivamente o casal. Estão chegando onde eu estou pensando? Todavia, Romeu não recebe a mensagem do Frei. E por seu criado Baltazar, que fica sabendo da morte da Julieta. Ai, meu Deus. Vocês entenderam a fake news agora? Por que ele não recebeu o recado do Frei? Eu não sei por que ele não recebeu o recado do Frei, mas o criado do Frei, o Baltazar, foi lá e falou: olha, eu vi a Julieta morta lá na igreja. Aí o Romeu faz o quê? Volta correndo. O Romeu vai até a cripta da família Capuleto, onde está o corpo de Julieta. Ai, meu Deus, vai dar medo. Então ele ficou sabendo da morte da Julieta, que não estava morta, tá? Ela tomou aquele veneninho que o padre deu pra ela. E o Romeu ficou inconformado. O que ele fez? Eu vou me matar. Foi lá e comprou um veneno com o boticário. Né? O boticário é aquele que faz lá os perfumes, os cremes, as bebidinhas, as poções da Idade Média para a Idade Moderna, né? No Renascimento. É essa época que a gente está falando. Muito bem, vamos lá, continuando. Ele vai até a cripta da família Capuleto, onde está o corpo da Julieta. Ali ele encontra com Paris, o futuro pretendente de Julieta. Eles chegam a lutar e o Romeu o mata. O Romeu matou Paris. Com veneno na mão, hein? Muito bem, após a morte de Paris, Romeu toma o veneno. Quando Julieta desperta e compreende que Romeu tomou o veneno, ela se mata com o punhal do seu amado. Ai, meu Deus do céu. Então uma fake news matou 3 pessoas. Matou 3, gente. Não foram só 2, foram 3. O Paris, o Romeu e a Julieta. Aí, por fim, proibidos de viverem essa história de amor, eles escolhem a morte. E por que o Romeu, antes de tomar o veneno, não foi ver se a Julieta estava viva? Vou confirmar. É, né? Romeu, ele não checou as informações. Pelo menos pôr o dedinho no nariz para ver se está respirando. Exatamente. Tá vendo? Ó, não pode confiar em uma fonte só de informação. Você tem que ter mais de uma fonte de informação. Senão a fake news causa estragos. Aí, ó, matou 3. Romeu, Julieta e o noivo da Julieta, que é o Paris. E aí? Vamos para a história, então. Fake news. Bom, vamos lá. Fake news, significado, conceito e exemplos. Nos últimos anos, o termo fake news ganhou muita atenção e esteve associado a diversas questões como política, economia, migração, guerras. Em uma tradução literal, essas notícias falsas e eventualmente sensacionalistas passaram a preocupar o mundo. Nesse texto, vamos entender exatamente o que são essas fake news, a origem do termo e como elas se espalham, os tipos existentes e como combatê-las. Então vamos lá. Fake news, o que é? O termo fake news é uma tradução literal, seria notícias falsas. Quando pensamos em uma notícia, é necessário ter em mente que é alguém contando uma história. Naturalmente, aquilo já passa pela visão e interpretação de alguém,
sobre algum dado ou informação. Porém, muito além disso, essa pessoa pode fabricar esses dados ou inventar informações. E é aí que podemos definir melhor uma fake news. Generalizando, podemos dizer que fake news é como se fosse contar uma mentira com algum objetivo, nada mais que uma calúnia, um boato ou uma difamação. Então, isso significa que fake news é muito mais antiga do que estou pensando exatamente. Alguns historiadores, como Robert Darnton, comentam que esse hábito de espalhar notícias falsas já existia há muito tempo. Ele consegue até identificar um caso do século VI. Procópio de Cesareia era historiador do Império Bizantino. Foi responsável por escrever alguns textos sobre a história do imperador Justiniano. Esses textos omitiam alguns escândalos do governo e amenizavam inúmeras crises. Começava aí uma fake news, que só foi descoberta após a morte de Procópio. Agora vamos para a origem do termo. Sendo essa prática tão comum na história, é muito pouco difícil delimitar um período histórico exato para a utilização desse termo. Entretanto, nos últimos anos, a discussão sobre fake news tem ganhado forma principalmente associado ao conceito de pós-verdade, post-truth. Pós-verdade é um substantivo usado pela primeira vez pelo dramaturgo sérvio-americano Steve Tessic, em 1992. Foi empregado para referir a uma circunstância na qual fatos obtidos têm menos influência em moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. Traduzindo, isso significa que você está mais suscetível a acreditar na história que seu familiar, amigo ou ídolo está contando do que aquela que estaria em um grande veículo de informação. Como funcionam as fake news? Resumindo, fake news existe há muito tempo e é uma prática comum que tem ganhado força na atualidade, relacionada ao conceito de pós-verdade. Isso ocorre porque vivemos em uma sociedade em que a informação é uma das coisas mais importantes, o que se relaciona diretamente com o processo de globalização. Atualmente, a internet e suas ferramentas possibilitaram uma maior liberdade de comunicação. Assim, a disseminação de notícias deixou de ser algo centralizado nos grandes portais de comunicação e passou a existir a partir de uma mensagem no WhatsApp, do textão do Facebook, da tweet do Twitter. É o que o historiador Leandro Carnal comentou sobre uma seleção afetiva de identidade. Você tende a acreditar mais naquilo que seu amigo compartilhou do que em um grande portal de notícia com credibilidade. Aliadas às redes sociais, as notícias falsas e a pós-verdade ganham uma dimensão extra devido a outro fenômeno denominado bolhas virtuais. A tendência é que você siga pessoas com as quais tenha afinidade, que sejam parecidas com você em algum nível. Quando a notícia passa a ser compartilhada por todo mundo daquele círculo, você entende como verdade, formando sua própria bolha. Ter uma visão externa, uma opinião contrária, passa a ser incomum ou taxada como absurdo, mesmo que existam dados que ajudem a comprovar essa visão oposta. Tipos de fake news. Já vimos que a questão sobre fake news é muito mais complicada que nossos familiares compartilhando correntes no WhatsApp. Nesse sentido, a jornalista Claire Wardle conseguiu agrupar e dividir as fake news em 7 categorias. Sátira ou paródia. Não possui intenção de causar mal, mas tem potencial de enganar. Segunda, falsa conexão. Quando imagens, títulos e legendas dão falsas dicas do que realmente é conteúdo. Terceira, conteúdo enganoso. Utilização enganosa de uma informação
contra um assunto ou uma pessoa. Quarto, falso contexto. Conteúdo original compartilhado em um contexto falso. Conteúdo impostor. Quando informações falsas são atribuídas a fontes reais, geralmente pessoas. Conteúdo manipulado. Informação verdadeira manipulada para enganar. Conteúdo fabricado. Conteúdo completamente falso, com o objetivo de gerar desinformação e causar algum mal. E aí, como combater algo tão complexo? Essa resposta também não é fácil. Um primeiro ponto é começar a buscar fontes de notícias com maior credibilidade. E isso passa geralmente por grandes portais de notícias, embora outros portais menores também estejam construindo um excelente jornalismo e possuam grande credibilidade. Aqui esbarra-se em uma outra discussão de que esses portais estão defendendo alguém, participam de alguma conspiração. Todo texto carrega uma subjetividade. Para isso, é necessário entender que todos esses portais de notícias possuem uma linha editorial, um pensamento econômico. E isso não faz deles menos confiáveis. A dica é, sempre que ler o conteúdo, leia suas entrelinhas, além de procurar diversas fontes. Generalizando, existe também aquele portal que vai te dar o furo de notícia e o outro que vai fazer uma análise completa do conteúdo. Se foi noticiado algum furo, aguarde uma análise mais completa, para não sair espalhando fake news por aí. E por fim, confira se as agências de verificação. Alguns grandes jornais já incorporaram isso, mas existem agências especializadas em checar fatos, como a agência Lupa e o portal Aos Fatos. Aos Fakes. Esses são excelentes mecanismos para verificar as notícias, garantindo uma maior credibilidade ao conteúdo que você lê. Não acredite na primeira fonte em que você soube a notícia. Busque sempre uma segunda opção.